Esses dias eu abri lá no meu Instagram, @Dr. Thiago Apolinário, um questionário, uma pergunta, né? O que vocês gostariam de ver aqui no canal? E várias pessoas me perguntaram sobre os psicopatas, os sociopatas, o transtorno de personalidade antissocial. Esses nomes englobam mais ou menos os mesmos fenômenos, os mesmos tipos de personalidade, tem algumas diferenças, mas eu vou falar sobre eles hoje então. E eu vou relembrar, né, que nós temos uma playlist de personalidade aqui no canal. Eu já falei um pouquinho sobre personalidade, como ela se forma, o que é esse jeitão de ser da gente que nos acompanha, né, durante toda a vida, é mais ou menos fixo e que como se fosse um filtro, né, que nos ajuda a captar o meio ambiente, a processar essas informações, a devolver sobre a forma dos comportamentos, né, sobre os nossos pensamentos, como a gente se relaciona e o controle dos impulsos também. E falando em controle de impulsos, né, eu começo falando de uma questão que é muito frequente da gente associar com a ideia do psicopata, que é a questão do crime. Muitas vezes as pessoas identificam o psicopata ao criminoso, a essa pessoa que entra num lugar e atira e mata muitas pessoas, ou aquela que é o assassino em série, né, que faz esses crimes que chocam toda a sociedade. É claro que sim, né, essas pessoas aí elas estão num extremo, né, elas exibem esse comportamento agressivo, violento, e elas possuem sim uma patologia aí no campo da personalidade, do caráter. Mas o psicopata, ele não é só essa pessoa, né? Esse é o extremo, né? Esse é o extremo de um contínuo aí de personalidades que são caracterizadas pela frieza, né? Pela dificuldade em se conectar aos outros por meio das emoções. Há uma indiferença e a pessoa não sente culpa, remorso, ela não sente grandes emoções e dessa maneira ela se relaciona com as outras pessoas como objetos, né? O outro é um objeto para satisfação de seus interesses, de suas necessidades, e essas necessidades muitas vezes são de poder, né? de prazer, de status, dinheiro, diversão. Então os psicopatas eles ignoram, né, que as pessoas são sujeitos, que têm suas necessidades e vão fazer esse uso, essa manipulação, muitas vezes se valendo da mentira para conseguir seus objetivos, e em algumas vezes até a crueldade, né? Então essas pessoas que a gente entende como psicopatas são pessoas que têm muitas vezes uma ausência de sofrimento, né, em relação a todo esse comportamento que as coloca sempre passando por cima dos outros, né? E essas pessoas elas não estão só lá nas páginas policiais, pelo contrário, né, cerca de 3% da população tem traços de personalidade dessa característica. Então a gente pode encontrar essas pessoas no trabalho, na família, na escola, nos relacionamentos amorosos. Então acho que é isso que é o que interessa as pessoas, né? Como que a gente pode reconhecer um psicopata quando ele entra na nossa vida. Então acho que um ponto para a gente, de partida para a gente, são os relacionamentos. O psicopata, ele é uma pessoa extremamente sedutora, charmosa, que tem muita lábia, né, que chega conquistando com essa lábia, com essa conversa, e muitas vezes ele vai nos pontos que a pessoa quer ouvir. Então, em pouco tempo, a pessoa parece que se sente nas alturas, né, porque ela vai sendo seduzida, o psicopata diz tudo aquilo que ela quer, que ela precisa. São pessoas, às vezes, de baixa autoestima, né, que precisam, né, dessa pessoa que a trate muito bem, que a resgate de alguma coisa, e essa relação ela é muito rápida, ela se estabelece de uma maneira assim muito imediata
e superficial. Então essa é uma dica, né? Porque o psicopata ele vai ter dificuldade de manter essa máscara por muito tempo. Então, quando você identificar pessoas que rapidamente chegam e são melhores amigos já, ou se não são o príncipe encantado, digamos assim, aí já é para achar um pouco estranho. Porque para a gente conseguir desenvolver uma amizade, para a gente ter uma relação amorosa, e eu não estou falando paixão, isso demora um tempo para ser construído. Então, se isso acontece de uma maneira muito rápida, presta atenção. Porque logo depois desse primeiro momento, vem um outro momento em que o psicopata já conquistou a pessoa e ele vai, então, isolando ela. E esse relacionamento pode se tornar abusivo, porque o que ele tem, né, nesse vínculo é um uso, né, da outra pessoa para alguma coisa. Essa pessoa tem ou tem um status, ou tem um nível de relacionamento com as outras pessoas muito interessante, ou tem dinheiro, ou tem beleza. E para ele é interessante estar do lado daquela pessoa, não porque ele a ama, né, mas porque para ele tem um retorno muito bom. E ela vai, essa relação vai se desenvolvendo muito na base da culpa, né? O psicopata ele manipula, ele se faz de vítima, ele faz chantagem emocional e sempre a culpa é da outra pessoa. Ela vai ficando deprimida, a autoestima, que às vezes já era baixa, vai piorando ainda mais. E no trabalho? No trabalho, os psicopatas eles vão muito bem em entrevista de emprego, justamente porque eles são muito sedutores, eles conseguem falar aquilo que se espera, são muitas vezes muito comunicativos, muito simpáticos, e eles, quando o objetivo deles coincide com o da empresa, né, ele consegue uma ascensão muito rápida. Ele é bem visto, né, por alguns chefes, porque tem essa característica de ir passando por cima dos outros para conseguir seus objetivos. Então, quando os objetivos dele coincidem com os da empresa, essa pessoa tem muito sucesso. No trabalho, ela também desenvolve essas conexões que são superficiais, mas que são voltadas para ele conseguir manipular as pessoas através dessas informações privilegiadas que ele obtém, para que depois ele possa usá-las ao seu favor. Então, da mesma maneira, cuidado com pessoas que se aproximam, né, e já vão obtendo informações e já vão sabendo detalhes da sua vida, da sua intimidade. Talvez ali no trabalho, né, com pessoas novas, inclusive, é importante ter um pouco dessa atenção, né, porque há sim pessoas dessa forma e é preciso ter cuidado, assim como a gente tem que ter cuidado em quem a gente elege. Sim, porque o psicopata, ele também está lá no cargo público, ele também está na política, é muito frequente, né, que essa pessoa que tenha a necessidade de poder, né, ela encontre na política uma possibilidade, né? Inclusive, quando a gente vê essas notícias de políticos que desviam milhões que deveriam ser para a saúde, para a educação, e a gente pensa, como que pode, né? Eu não conseguiria dormir, mas é justamente isso, né? Essa pessoa ela consegue dormir tranquila mesmo tendo roubado milhões, porque ela não está preocupada com a consequência dessa falta para o outro, né? Então, o outro não existe, né? O que ela busca é o poder. Portanto, atenção para discursos que são muito no sentido da promessa, da sedução, mas que são vazios, e a falta de remorso. Quando você vê na fala do político também a indiferença em relação ao outro, em relação à vida do outro, em relação ao que acontece fora do seu meio, né, talvez seja hora de repensar aí as escolhas políticas também. Então era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, e queria também destacar que o psicopata, ele, por não sofrer, né, com essas questões todas, ele não busca tratamento na maioria das vezes. E quando busca é muito difícil que ele se vincule, né, porque ele não consegue assumir as consequências pelos seus atos.
ele tem um distanciamento, uma frieza em relação a seu comportamento. Quem vai muitas vezes buscar ajuda são pessoas que convivem ou conviveram com os psicopatas e que sofreram por conta de relacionamentos abusivos, por conta de algum tipo de crueldade, de violência ou dessa manipulação, dessa chantagem emocional por qual possam ter passado. Então, se você, né, ao longo desse vídeo foi identificando uma situação que tenha vivido, é interessante você questionar-se, né, e talvez até levar isso num processo de terapia. Quais são as características da sua personalidade que possibilitaram que um psicopata entrasse na sua vida e fizesse tudo isso? Né? O que será que é autoestima? Será que é a visão de si? Como que é a questão do amor próprio? São coisas para a gente questionar e poder, às vezes, endereçar numa psicoterapia, certo? Então eu espero que com esse vídeo a gente tenha podido ter uma ideia do que são os psicopatas, né? Esse transtorno aí da personalidade, e eu convido vocês para assistir os demais vídeos dessa playlist e também para curtir o vídeo, para se inscrever no canal. Você aperta aí no botão de inscreva-se, que o YouTube sempre vai te avisando quando tiver vídeo novo. Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo e até a próxima.